Boa noite, alunos. Eu sou a professora Gracila e hoje vamos falar de petição inicial no novo CPC. Lembrando que CPC é Código de Processo Civil. Artigo 319. A petição inicial é a peça-chave para o início de qualquer ação no sistema judiciário. Ou seja, é através da petição inicial que o autor, requerendo alguma coisa, vai acionar o Poder Judiciário, ou seja, vai dizer ao juiz o que ele quer. E como ele faz isso? Necessariamente, a petição inicial deve ser apresentada por advogado, representando essa parte autora, e com a devida procuração assinada pelo autor. Após verificar que a petição inicial obedece a todas as regrinhas, isto é, possui todas as condições para sua admissibilidade, que são os pressupostos processuais e condições da ação, o juiz pode deferi-la e requerer a intimação e citação do réu, para que apresente sua defesa em forma de contestação dentro do prazo legal. O Código traz o prazo de 15 dias para a apresentação da contestação pelo réu, ok? Então, vamos lá para as novidades da petição inicial. A petição inicial traz algumas novidades no CPC. Dentre elas, há a possibilidade de incluir nas qualificações do autor ou do réu o endereço eletrônico, o e-mail, como forma de auxiliar no momento da citação. Lembrando que, desde que seja possível a identificação do réu, não é necessário que todos os seus dados, inclusive o endereço eletrônico, sejam disponibilizados na petição inicial. Ou seja, pode colocar o e-mail ou do autor ou do réu, mas caso não tenha, não tem problema. Desde que o réu seja bem identificado para que seja realizada a sua citação válida, não tem problema faltar alguns requisitos da sua qualificação. Aliás, essa questão também pode ser resolvida com uma outra novidade, que é a possibilidade de se requerer diligências na própria petição inicial, como, por exemplo, o que estamos falando aqui, solicitar uma pesquisa para descobrir o endereço do réu. Ou seja, se não existe o endereço do réu, hoje o novo código traz essa possibilidade de que dentro da petição inicial o autor assim o requeira ao juiz. O requerimento da citação do réu não será mais essencial, o que significa basta o ajuizamento da ação que o réu será citado. No Código de 1973, era extremamente necessário que se pedisse a citação do réu nos pedidos. Hoje, se não for pedido a citação do réu, ela vai ocorrer da mesma maneira, ok? Por fim, mas não menos importante, o artigo traz que deve ser identificado o juízo e não o juiz como local de ajuizamento da ação. Ou seja, a peça não vai mais iniciar com Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito. Não, agora ela será dirigida ao juízo de direito. Audiência de conciliação. Mais uma novidade do atual CPC é a obrigatoriedade da existência da audiência de conciliação. Ela já era prevista no Código de 1973, mas tomou corpo agora, vez que deve ser solicitada na petição inicial. E caso assim o autor não desejar, deve expressamente dizer que opta pela não realização da audiência de conciliação. Ou seja, ela deve ser requisitada nos pedidos. É isso que traz o novo Código de Processo Civil. Mas, se o autor assim não desejar, ou seja, se não quiser que seja marcada uma audiência de conciliação, então ele deve dizer nos pedidos expressamente que não tem interesse na realização da audiência de conciliação. Porque, senão, vai ser marcada a audiência de conciliação, caso essa parte esteja omissa na petição inicial. Só que essa omissão não leva ao indeferimento da petição inicial. É o que traz o nosso próximo tópico aqui. A omissão dessa escolha não causará o indeferimento da petição inicial.
porém será considerado como aceitação da realização da audiência de conciliação. Ok? Então, se não quiser, deve deixar claro na petição inicial. Petição inicial, como ela vai ficar? Dessa maneira, deverá compor a petição inicial a indicação do juízo, o qual será ajuizada, as partes e suas qualificações, os fatos, fundamentos e direito, opção pela audiência de conciliação ou não, pedidos, valor da causa e indicação de todos os meios de prova com as quais se pretende provar todo o alegado. Claro que eu dispus aqui as principais mudanças e o que a gente acabou discutindo na aula de hoje. Porém, deve-se seguir expressamente tudo que está descrito no artigo 319, que é o artigo da petição inicial no CPC. Conclusão. Assim, obedecendo todo esse roteiro, que está elencado no artigo 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial estará pronta para ser apresentada em juízo. Proposta de trabalho. Levando em consideração o que foi explicado anteriormente, propõe-se o seguinte exercício. Elabore uma petição inicial de ação monitória baseada em obrigação de entrega de coisa infungível. O que se espera de vocês, alunos? Espera-se que obedeçam aos critérios expostos na aula. Elaborem uma petição inicial de uma ação monitória, sendo que o seu objeto é de livre escolha. Ok? Assim, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido o que é a petição inicial e suas principais mudanças no atual Código de Processo Civil. Muito obrigada e tenham uma boa noite.